Fala aí, galera tricolor, Quintela aqui com vocês para falar um pouquinho dos desdobramentos do jogo de ontem. A derrota do Fluminense para o Flamengo por 2-1 num clássico que o placar foi até barato pra gente, essa aqui é a realidade, né? O jogo de ontem acabou mantendo o Fluminense vivo. Se pro Fluminense foi uma possibilidade de se manter vivo, né, pro próximo jogo, pro Flamengo tem dois lados da moeda pro Flamengo, né? Um é que você poderia ter matado o jogo ontem, o Flamengo estava ganhando 2-0, tinha a possibilidade de fazer até mais gols, porque era bem melhor no momento que estava ganhando de 2-0, e o Flamengo optou, como a maioria dos times brasileiros, por tentar administrar os 2-0, e aí acabou cedendo um gol pro Fluminense. Poderia ter terminado empatado, que seria uma grande punição pro Flamengo, que jogou melhor ontem. Agora, a gente tratou das questões táticas desse jogo, falamos de problemas técnicos individuais de alguns jogadores. Isso tudo está no pós-jogo do canal, vocês podem assistir o pós-jogo aqui no YouTube, né? Ou quem está aí no Instagram vendo esse vídeo pode ir lá no YouTube assistir o pós-jogo para poder ver o que a gente falou. Mas assim, uma coisa ficou evidente para mim ontem, e isso, não vou falar de tática, não vou falar da questão técnica dos jogadores, que foi a questão do comportamento, a questão da aura desse time no jogo de ontem. O Fluminense que foi para o Fla-Flu de ontem foi um Fluminense que não foi um Fluminense de Fla-Flu, não foi um Fluminense que foi preparado para enfrentar um grande rival. Por quê? Porque, não estou dizendo que faltou vontade, não é isso, mas faltou espírito de Fla-Flu, sabe? Poder dos... Eu tenho pelo menos uns 35 a 36 anos de Fluminense, assistindo Fluminense, mais ou menos uns 32 anos de arquibancada. Então, nesse período de 32 anos, eu vi muitos Fla-Flus. Muitos Fla-Flus. E muitas vezes faltava o Fluminense, em alguns momentos, a parte técnica, né? Faltava muito a parte técnica às vezes até a parte tática, o time meio bagunçado. Mas nunca faltou a identidade, sabe? Nunca faltou o DNA de Fla-Flu, nunca faltou a compreensão do clássico. E ontem eu acho que faltou um pouco isso, sabe? Em muitos momentos os jogadores do Fluminense pareciam estar jogando um jogo contra um Volta Redonda, contra o Madureira. Um jogo de Campeonato Carioca comum, quando não era um jogo de Campeonato Carioca comum. Era uma decisão de Campeonato Carioca contra o nosso maior rival, no maior clássico do futebol brasileiro, e eu achei os jogadores muito conformados, sabe? Outra coisa também, uma crítica não adianta fazer essa crítica como crítica à personalidade. Ontem, para vocês terem uma ideia, antes de fazer minha crítica à personalidade, a atuação do Thiago Silva foi absurdamente exemplar. Ele jogou muito ontem, evitou 2 gols do Flamengo, ele bloqueia 2 passes que serão passes de gols, um com um carrinho na linha de fundo e um outro que ele faz aquela virada de perna, né, e salva o passe que chegaria limpo para o gol do Juninho, que tinha entrado no segundo tempo. Ele bloqueia a chance do gol do Juninho. Então, assim, mas o Thiago Silva, por natureza dele, ele não é muito de falar com o juiz, peitar adversário, ele é uma liderança técnica. Você vê dentro do campo, ele falando para o jogador, faz isso, faz aquilo. E ontem ele por várias vezes ele orientou os companheiros. Eu acho até que o Thiago Silva, às vezes, pela qualidade que ele tem, o excesso de confiança que ele tem, ele coloca o companheiro dele numa situação meio difícil, numa saia justa. Por quê? Porque ele dá passes, às vezes, espetaculares para os companheiros, que são passes para os companheiros ganhar campo, mas o cara é limitado. Aí o cara demora a tomar uma decisão porque não pensa igual a ele, e aí perde a bola, gera um contra-ataque, né? Ou ele acaba se desfazendo da bola. E ontem, depois da falha do Inácio, você vê claramente que o Thiago Silva está assim, conformado com a falha do Inácio, porque na cabeça do Thiago Silva aquele tipo de coisa não aconteceria nunca com ele. Então, mas ele precisa ter um pouco dessa noção de que ele não está jogando com as piriguetas, ele não está jogando do lado do Marquinhos, sabe? Ele não está jogando com esses jogadores, ele está jogando com jogadores que tecnicamente são muito inferiores a ele. Então, assim, voltando à questão do sentimento, do brio, da concepção do Fla-Flu, eu acho que faltou muito isso ao Fluminense ontem, sabe? Lá no Maracanã, acompanhando o jogo, eu percebia que o time não entrou
na liga da torcida, ele não entrou na aura da torcida. A torcida foi ontem pro Maracanã encarando o Fla-Flu, como sempre encara, sabe? Com autoestima lá em cima, com a plenos pulmões, gritando, apoiando, entendendo a missão do Fla-Flu, enquanto os jogadores dentro do campo pareciam assim, como eu posso dizer, como se estivessem num jogo normal. Não é jogo normal. Tem que ficar muito claro para esses jogadores. Fla-Flu não é jogo normal, né? Até jogadores que já estão acostumados a ganhar Fla-Flu, ser campeões em Fla-Flu, como o Guga, como o Samuel Xavier. O Xavier até entrou bem no jogo, mas o Guga, sabe, faltou aquele espírito guerreiro do Guga que ele geralmente tem. Então, assim, para além da questão tática que a gente já falou lá no pós-jogo, que a gente perguntou na coletiva do Mano Menezes, né? O Fluminense encaixotado, fazendo poucas inversões de bola, faltou um comportamento condizente com o jogo. Faltou um espírito condizente com o jogo. O jogo de ontem foi muito estranho, sabe qual é? Você viu o Flamengo cheio de gana, cheio de vontade, né? Além da sua própria organização, além da sua agressividade na marcação, pressão que o Flamengo tem. O Flamengo tinha muita gana, o Flamengo tinha muita vontade de ganhar aquele jogo. O Flamengo tinha muito comprometimento com a missão dele no Fla-Flu. E faltou comprometimento do Fluminense com a sua missão. Não é nem comprometimento, faltou noção do Fla-Flu pro time do Fluminense, sabe? E o torcedor do Fluminense sentiu falta disso. O torcedor na arquibancada, em alguns momentos, ele se calou porque ele não via o time dele reagir. O Fluminense não reagia. Muitas vezes o Fluminense não reagia. E o torcedor do Fluminense percebeu que o Fluminense não reagia. E a torcida, ela é reflexo do campo. Não adianta, por mais que seja um torcedor que apoia o tempo inteiro e tudo. Nos Fla-Flus que a gente foi campeão de 22 e 23, você via uma coordenação entre campo e arquibancada. Então, assim, para além da questão tática, para além da questão técnica, para além do que a gente pode fazer dentro do campo para vencer o Flamengo no domingo, a gente vai precisar de algo mais. A gente vai precisar disso, de entender que estamos num Fla-Flu decisivo, que é o maior clássico do futebol brasileiro, que é o clássico que, historicamente, a gente sempre levou vantagem, né, nas decisões. Então, os jogadores precisam entrar em campo com essa coisa na cabeça de manter a hegemonia do Fla-Flu, de entender que estão no Fla-Flu, entendeu? O Martinelli também, jogador que foi campeão em 22, 23, Martinelli em campo, dando um passezinho lento, não se projetando para receber bola, parecia que estava jogando contra o Caxias, sabe? Então, assim, para além de tudo isso que eu falei, já tratei da parte tática, técnica, etc., o Fluminense precisa encarar esse Fla-Flu como Fla-Flu. Se não fizer isso, a gente vai perder. A gente vai perder a final. Vamos perder o título. Então, assim, se o Fluminense ainda quer ter alguma chance, ele precisa entender que ele está no Fla-Flu. Esse time precisa entender que está jogando um Fla-Flu. O espírito para o próximo jogo tem que ser completamente diferente do espírito desse jogo de ontem. Outra coisa que eu queria falar também, uma vergonha a arbitragem, mais uma arbitragem vergonhosa, lamentável, né? E assim, eu me sinto como torcedor do Fluminense órfão de pai e mãe, porque o presidente do Fluminense, ele é incapaz de ser incisivo contra tudo isso. Não existe o árbitro dar 7 cartões amarelos e um vermelho pro Fluminense e dar um cartão amarelo pro Flamengo. É proibido dar cartão pro Pulgar. O Pulgar desceu a lenha, deu um murro na cabeça do Fuentes e nada aconteceu com o Pulgar. O Gerson também fez uma falta violenta no meio de campo, não tomou cartão. Tem outros lances do Flamengo de cartão. Por que só o Fluminense recebeu cartão? Qual é a justificativa? Isso desanima pra caralho também, cara. E o presidente do Fluminense, tranquilo, incólume, nada aconteceu. Eu nem espero que ele vá falar alguma coisa, vá se posicionar, porque, pelo visto, ele não tá nem aí. Sinto falta, não me sinto representado pelo presidente do Fluminense. Acho que ele tinha que ter postura mais combativa, não tem nenhuma postura combativa. Aceita passivamente esses absurdos, né? E a coisa vai fluindo. A situação do Luiz Araújo é inaceitável. É inaceitável.
Esse jogador, não falo nem desse jogador porque não tem jeito, não tem salvação para esse rapaz. Esse rapaz é a representação do que é a maioria, do que é, infelizmente, a maioria dos cidadãos brasileiros, pessoas que não têm ética e por aí vai. Né? A má formação de caráter da nossa sociedade se reflete nas atitudes desse rapaz. No futebol, quem jogou futebol sabe disso, o respeito que se tem ao treinador. O treinador de futebol é uma pessoa que, mesmo sendo adversário, ele tem que ser muito respeitado. O atleta, ele não pode destratar um treinador de futebol. E o cara faz piada com um treinador adversário. Inaceitável. Vergonhoso. E, né, causa toda a confusão. O Freitas, que não agrediu ele, apenas deu lá uma peitada, coisa normal de futebol, toma cartão vermelho e ele sai tranquilo, ainda abraçado com o árbitro. Qual é a providência que vai ser tomada por esse cidadão? Esse cidadão não tem mais condição de apitar os jogos do Fluminense. Não vai ter nenhuma providência, vai ficar por isso mesmo? É isso que a gente vai ter que entubar? Isso cansa, gente. Falar de arbitragem cansa. É cansativo. Mas é isso. Esse vídeo aqui é mais para isso, para falar da minha sensação de que o Fluminense não teve identidade de Fla-Flu ontem. E isso ficou para mim muito nítido durante o jogo. Faltou identidade, faltou sangue nos olhos, faltou dobrar a vontade. O Flamengo estava com muito mais vontade que o Fluminense, com muito mais fome que o Fluminense. E ontem a gente se comportou de uma forma assim inaceitável por um Fla-Flu. Fico bem decepcionado porque para mim o pior é isso. Como eu falei, já vi vários times do Fluminense muito limitados, mas que quando chegavam o Fla-Flu vestiam uma carapuça, um espírito que era assim, uma coisa inacreditável, brigava por todas as bolas. Ontem a gente não ganhava uma segunda bola sequer. O Inácio, no lance que ele falha no gol, ele para. Ele simplesmente para. Ele perde a bola, em vez de tentar recuperar, ele para. Simplesmente ele para e aí deixa o Thiago Silva desguarnecido. Enfim, é isso. Acho que o Mano vai ter que trabalhar muito isso pro próximo jogo, para que a gente entenda que a gente está jogando um Fla-Flu e tenha alguma chance. Caso contrário, o Flamengo será campeão. É meu ponto de vista, galera. Saudações tricolores. Se inscreva no canal aí, deixa o like quem não deixou. E é isso aí, valeu.